Só tem uma chance de você viver tudo que você sonha. Está na sua fé. Só tem uma chance de você curar o seu destino. E essa chance está na sua fé. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos bem? Amém. Bem animados? Como é que está a chuva? A chuva esfriou um pouquinho ou não? O ânimo, a fé ou não? Não, não pode, né? Não pode. E tempo gostoso para invernar. Você sabe que eu estava falando sobre isso. Por que é tão importante? Por que é tão importante nós estarmos o tempo todo conectados com Deus, orando, buscando, nos enchendo? Porque eu estava dizendo, acho que um dia desses da semana, você sabe que setembro é o Setembro Amarelo, né? O mês do combate à depressão e ao suicídio. E tempos como este tem uma influência, uma carga maior de depressão, de opressão sobre muitas pessoas. E muitos não entendem o que está acontecendo. É como eu perguntei outro dia, né? Quantos nos últimos dias se sentiram mais oprimidos, tristes, com um sentimento de angústia, uma sensação diferente daquela que habitualmente muitos, um desânimo. Isso é totalmente espiritual. Totalmente. E precisa estar atento que a única forma de se realmente levantar e curar é no Espírito. É separação, é oração, é adoração. É momentos de separação na presença de Deus. Então, esteja atento ao que está acontecendo com você e com as pessoas que te cercam. Você vai descobrir que tem muita gente pertinho de você com essa sensação, tristeza, desânimo, uma falta de motivação, uma apatia que tomou conta, e isso é totalmente espiritual. É onde muita gente começa a querer se medicar, se automedicar, começa a entrar em medicamentos que só vai dopando e causando dependência, tendo seus efeitos colaterais. Porque medicamento, você sabe, você toma para uma coisa, zanga para outra. É assim que acontece. Você toma um negócio para consertar um negócio, um lado, conserta aquele lado, mas prejudica o outro. Então, nós temos que estar realmente voltados e atentos. Nós temos orado bastante, jejuado. Ontem nós fizemos jejum. Nós, como igreja, né, orando pela igreja, orando por vocês, orando nessa atmosfera aqui, para que essa atmosfera seja uma atmosfera totalmente espiritual. Leia aqui, por favor. De novo, vai lá, vai. Rituais. Quais são os seus rituais? Quais são os seus rituais? O que é isso mesmo? Ritual de magia branca, magia negra, o que é? Quais são os seus rituais? Seus rituais, ponto de partida, espirituais. Porque nós temos rituais. E os nossos rituais nos definem.
e define os resultados em nossas vidas. Então, nós vamos falar muito sobre isso aqui, ó. Se eu for ao pé da letra no meu sermão, que eu talvez não consiga ir ao pé da letra no meu sermão, você sabe que é muito simples, muito fácil. Você olha para uma pessoa, você sabe quais são os rituais dela. Sabe, bispo? Sim, é possível você só olhar para uma pessoa, você sabe quais são os rituais dela de alimentação, quais são os rituais dela de saúde, quais são os rituais dela que traz aí um bem-estar para a vida dela. É possível. Então, a Bíblia diz o seguinte, diga comigo: seja feito conforme a sua fé. Nós estamos falando isso desde segunda-feira. Nós teremos a vida que buscarmos. Temos aquilo que nós acreditarmos. Vamos lá, novamente. Teremos a vida que buscarmos. Temos aquilo que acreditamos. Então, seus rituais são rituais de fé? Responde, por favor, para você. Seus rituais são rituais de fé? Vamos lá. Se os seus rituais forem rituais de fé, então você já sabe como você deve começar o seu dia. Como é que eu começo meu dia? Orando, buscando, meditando. Já na primeira hora do dia eu defino todo o meu dia. Na primeira hora eu já vou definir meu dia. Como é que ele será? E começando da forma certa. Separando um momento para minha meditação, para minha oração, me alimentar da palavra, se eu tenho dificuldade na palavra. Por isso que a igreja respalda vocês, por mais que muitos desprezam isso, mas todo o conteúdo que nós postamos é para alimentar vocês. Todos os dias são postados para alimentar vocês. Cultos, ou a cada 2 dias, orações com mensagens de 4, 5, 6, 7, 8 minutos diariamente, que uma mensagem daquela pode ser tudo que você precisa para aquele dia, já pode ser a preparação, a resposta, o Espírito Santo falando com você, antecipando e te preparando para algum desafio do dia, ou para alguma situação do dia. Então, tem os 30 minutos de mensagem do programa Mudança de Vida. Enfim, tem muito conteúdo que é postado com o propósito de suprir, de prepará-los, de alimentá-los. Então, vamos lá, olha aqui para mim, não se perde não, porque você se propôs estar aqui, eu acho que não devia nem olhar para as laterais, para nenhum movimento que não seja no altar. Isso já é roubo e perda para você, porque às vezes a gente fica pensando assim, fala assim, mas por que para uns vai? É a forma que recebe. Você é a terra, querido, eu sou a terra. Todo dia a palavra está sendo lançada. E como nós recebemos é que vai definir o resultado que nós vamos colher. Se vai germinar, não vai germinar. Então vamos lá. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar aonde está escrito:
Diga comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Diga: Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Diga: e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha que coisa incrível. Quem leu isso? Quem leu isso? Você sabe quem leu? Sabe quem fez essa leitura? Jesus. E ele terminou e disse assim: então fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E aí ele estava se referindo à leitura que ele fez, ele estava se referindo, e eu gostaria muito, que eu tenho falado sobre uma coisa com vocês, que se você crê no literal da Bíblia, você vai viver o literal. Se você crê em algumas partes, você só vai viver as partes que você acredita. Esse é um problema que tem na vida de muitas pessoas. Quando você crê no literal, é o literal que vai se cumprir na sua vida. Você vê que Jesus, eu falei ainda da fé de Jesus, acreditando, no que diz Gênesis 1, 26, que o homem foi feito segundo a imagem e semelhança do Senhor, e a primeira palavra que vem é o domínio sobre os peixes. Aí vem todos os milagres de Jesus, das pescas, todas as pescas que ele determinou, tendo o domínio e a autoridade sobre os peixes. A mesma coisa aqui, porque o que ele falou aqui foi o que ele fez, é o que muitas pessoas viveram. Então vou repetir agora, só que eu vou repetir a mesma coisa em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque foi esse texto que ele leu. Agora eu li em Lucas com você, agora eu estou em Isaías. Porque ele ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Ele chegou abençoando os pobres, suprindo as necessidades dos pobres. Enviou-me para curar para cuidar dos que estão com coração quebrantado. Anunciar, diga comigo, liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quantas pessoas foram curadas das suas prisões em forma de enfermidades? Quantos prisioneiros foram libertados de possessões malignas no tempo de Jesus? Quantas pessoas que sofriam, vamos lá em números, vamos falar de números que nós conhecemos. A mulher do fluxo de sangue, quantos anos ela sofreu? A mulher que andava curvado, quantos anos ela sofreu? 18. O paralítico do tanque de Betesda, quantos anos ele sofreu? 38. O cego, quanto tempo o cego sofreu? Uma vida inteira. 12, 18, 38, uma vida inteira. Todos libertos. Todos curados. Todos acreditaram e viveram o milagre. Isso não é poderoso? Sim ou não? Sim ou não? Aí eu pergunto para você, eu poderia continuar aqui, concluir todo o meu sermão aqui. Eu pergunto para você, qual é a liberdade? Você é cativo do quê? Prisioneiro do quê? Porque se você acreditar que isso, Jesus veio, ele fez o bem, foi um cara legal, foi um cara que trouxe uma mensagem otimista, isso não é o suficiente, você vai continuar vivendo a mesma coisa que você está vivendo. Passando pelos mesmos problemas e nada vai mudar.
Porque eu comecei a mensagem dizendo, a máxima bíblica é, seja feito conforme a tua fé, teremos o que nós buscarmos. Nós vamos viver aquilo que nós acreditamos, teremos aquilo que acreditamos. Tanto que, uma das frases que Jesus mais usou, seja feito conforme a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quem está entendendo, por favor? Enquanto nós não olharmos para isso aqui e declararmos a nós mesmos, espera aí, o Senhor, Ele veio, a palavra se cumpriu. Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram libertas? Quantos milagres aconteceram? Multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Os outros milagres, cego, surdo, mudo, endemoniados. As boas novas da salvação. E todos aqueles que creram viveram o sobrenatural, o extraordinário. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. O que é um manto de louvor? Unção de louvor. Quem está deprimido canta? Sim ou não? Quem está deprimido se lamenta, quem está deprimido chora, vive prostrado, desanimado, deprimido, junto com o oprimido. Ele é oprimido e fica deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Diga comigo, reconstruirão as velhas ruínas. Não é continua caindo tudo em ruínas, é a reconstrução. O que são essas ruínas? Casamento, vida financeira, tudo um caos, espiritual. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Vocês não vão ser escravos dos outros. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Olha que mudança. Quando eles eram escravos, eles viviam trabalhando nos campos dos outros, como escravos e vinhas dos outros. Tanto na Babilônia como no Egito. Mas vocês, diga comigo, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês, diga comigo, se alimentarão das riquezas das nações, porque é outra coisa que o Senhor prometeu, vou tirar das nações e vou trazer para vocês. E do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Mais uma vez, diga comigo, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra. Diga comigo, e terá alegria. Acho que não é bem assim, você está certo. Eu comecei da forma certa.
Eu comecei dizendo, diga comigo, seja feito conforme a... Quando a pessoa diz, eu acredito nisso, e eu vou combater tudo que for contrário a isso, eu não aceito diferente. Eu creio que é para mim, e eu vou viver. Você está certo. Cada um responde pela sua fé. Ninguém vai viver nada diferente daquilo que acredita. Isso nós aprendemos com a palavra. Por isso, se tem algo que eu preciso investir, quem quer ter uma fé maior? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem quer? Então, não, trata isso a sério. Só tem uma chance de você viver tudo que você sonha. Está na sua fé. Só tem uma. Só tem uma de você curar, só tem uma chance de você curar o seu destino. E essa chance está na sua fé. É você ouvir coisas como essa ao pé da letra, assim como nós ouvimos continuamente histórias lindas, testemunhos poderosos, histórias mudadas. Por quê? Pessoas que a mente mudou, que o espírito mudou, a fé mudou. Os rituais mudaram. Quando eu navego na internet aleatoriamente, Instagram, em porcaria, é um ritual que eu tenho. É um hábito que eu tenho. Em algo que não vai somar, não vai acrescentar. Quando eu me separo para orar, para meditar, nos meus horários de meditação, quando eu acesso um momento de oração, é um ritual que eu tenho. E os meus rituais, eles vão definir o meu futuro. Porque eu, Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade, os recompensarei, e com eles farei uma aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo. Deixa eu ler isso de novo, que é muito forte. Vou no 9. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Diga comigo, todos os que os virem reconhecerão que eles são o quê? Eu sempre falo sobre isso. As pessoas podem olhar para nós, as pessoas podem criticar o nosso estilo de vida, elas podem ter as opiniões que elas quiserem, mas elas têm que olhar e elas não podem negar que nós somos um povo abençoado. É ou não é? Elas não podem negar que tem algo que eles não têm como explicar. Pode nos achar radicais, pode nos achar fanáticos, pode nos achar o que elas quiserem, mas vão ter que olhar e falar, tem algo aí, não é possível. Que são abençoados, são. Que são vitoriosos, são. É grande o meu prazer no Senhor. Regozije-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, diga comigo, fará nascer a justiça e o louvor
diante de todas as nações. Nós fomos ungidos para vivermos uma vida abençoada e poderosa. Diga isso, eu fui ungido para viver uma vida abençoada e poderosa. Todos que crerem nisso, todos que acreditarem nisso, viverão uma grande, incrível vida. Não fácil. Não é que é uma coisa, o bispo, o senhor está falando de uma coisa que parece fácil. Não, não é, mas é possível. Ela é gloriosa. É só você ver aonde a palavra realmente ela entrou. É nós olharmos e nos inspirarmos nos bem-sucedidos. Abraão, foi bem-sucedido Abraão, gente? Teve problemas? Teve. Mas todos foram superados. Rompeu, venceu, foi abençoado. Deus materializou seus maiores sonhos. Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão e tantos outros que nós precisamos nos inspirar. Esse poder está à nossa disposição para vivermos, é o mesmo Deus. Esse momento pode ser a melhor fase da nossa vida, sabia disso? Essa pode ser o melhor momento, a melhor fase da sua vida. Um momento que, se controlar a sua atenção e ter o controle do seu foco, porque o grande problema chama-se perda de foco. Se você controlar o seu foco, esse pode ser o melhor momento da sua vida. Porque tudo necessita foco. Com tudo que nós colocamos foco, nós rompemos. Como disse, né? Todos nós somos controlados pelos rituais. Cada um tem o seu. O que faz os teus rituais saudáveis? Foco. O que faz com que você mantenha os seus rituais sem se perder? Foco. Somente os espirituais. Foco. Então, como disse, né? Basta a gente olhar para a vida de uma pessoa, você sabe quais são os rituais dela. Você sabe. Sabe, bicho? Sabe. Você olha para uma pessoa, você sabe quais são os rituais dela. Se você conversar 2 minutos com uma pessoa, você sabe quais são. Do que ela se alimenta, qual é a fonte que ela bebe. Nós olhamos para nós sabemos quais são os nossos rituais alimentares. Assim como você consegue olhar para uma pessoa e ver quais são os hábitos alimentares dela, você conversa com ela em poucos minutos, você sabe quais são os hábitos dela, quais são os rituais dela, do que ela se alimenta, de que fonte ela bebe. Porque a boca dela fala. É ou não é? Sim ou não? Então, se não desenvolvermos rituais saudáveis, nós estamos enganando a nós. Há momentos que nós precisamos parar e tomar uma decisão radical. Espera aí, o que eu quero mudar? O que você quer mudar na sua vida? O que você quer mudar? Você acha, deixa eu falar uma coisa com vocês com muito amor. Com muito amor. Você acha que você sentar aí e se assistir simplesmente culto vai mudar a sua vida? Sim ou não? Não vai. O que nós ouvimos? É mais ou menos assim, né? Vamos numa coisa simples nossa. Bispo, eu quero perder peso. Eu vou num profissional. Ele monta uma dieta para você. Você sabe que está na dieta, não sabe?
Só vai funcionar se você... Aí a gente pode dizer assim, eu quero emagrecer, mas eu já sei o que eu tenho que fazer para emagrecer. Sei ou não sei? Só que eu preciso fazer. Não é essa a questão? Boa parte de nós sabemos o que nós precisamos fazer. Mas nós precisamos fazer. Para mudar radicalmente. Eu preciso separar. Às vezes quando nós começamos a orar, às vezes muita gente fala assim, eu tenho um pouco de dificuldade para entender a palavra. Qualquer assunto que você não domina, você terá dificuldade. É como você chega na igreja, por exemplo. Você não está acostumado com essa mensagem. Até você se acostumar com essa mensagem leva um tempo, ela é estranha para você. Mas eu quero mudança. Eu quero viver uma vida poderosa, eu quero uma fé poderosa. O que eu preciso fazer? Vem cá, lê aqui comigo. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. O que você está pedindo? Não basta pedir, o que você está buscando? Porque não diz que vem até você, vai buscar. Busca. Vai lá. Eu quero tanto, eu vou buscar. Qual porta que eu preciso bater? E às vezes, isso é insistentemente. Quando Elias foi orar, ele mesmo orou e deu uma ordem para que não chovesse. Ele liberou uma palavra e diz assim, não choverá mais nesse lugar, até a palavra que sair da minha boca, segundo a minha ordem. Não choveu. Só que quando ele foi orar para voltar a chover, ele precisou colocar 7 vezes mais força, porque não foi numa oração, não foi na segunda oração, não foi na terceira oração, nem na quarta oração, nem na quinta, foi na sétima, e na sétima nem voltou a chover. Ele viu um sinal primeiro, e o sinal foi o suficiente para que ele cresce e que todas as atitudes dele fossem com base naquilo que ele acreditava, que estava chegando chuva, que aquele sinal ia se transformar numa grande chuva. Se Elias não acreditasse, será que ele teria orado 7 vezes? Teria? Porque, na verdade, fala que ele orou até 7, ele orou até acontecer. No caso dele, foi na 7ª. Porque se nós formos para a conquista da terra prometida, Jericó, a queda da muralha de Jericó, foi 6 dias rodeando, no 7º dia, só no 7º dia, eles rodearam quantas vezes? 7 vezes. Se não acreditasse, teria dito assim, isso aqui é bobagem. Nós estamos tocando de volta aqui, acreditando que isso aqui vai, porque nós estamos circulando e vamos dar um grito aqui. E é tão forte, você que não conhece a palavra, esse foi uma das primeiras vezes que houve jejum de palavras. E foi proposital o jejum de palavras. Porque há 40 anos atrás, há 39 anos atrás, eles não entraram por causa da boca. Aí, para não correr o risco de não entrar de novo, o Senhor falou assim, vocês vão circular, não abra a boca. Vocês só vão clamar quando eu der, quando eu mandar vocês dar o grito. Para não abrir a boca. Porque se abrisse a boca, poderia correr o risco de falar assim,
Está lá circulando lá, né? Lá fala assim, gente, mas isso aqui nós está fazendo papel de bobo, está rindo de nós lá em cima. Ó. O povo está tudo rindo, está tudo lá em cima na muralha lá, e nós estamos circulando isso aqui. Besteira isso aqui. Não é verdade? Quem fica preocupado com o que os outros vão dizer? Porque está todo mundo lá em cima da muralha falando, o que será que eles acham que vai acontecer? O que esse povo está achando que vai acontecer? Eles tocando, parecendo um índio aqui, né? O que será? O Senhor falou, não abra a boca. Só vou dar um grito de fé na hora que eu mandar. Vai lá, lê lá. Você vai ver. Vós calareis, não abra a boca. Porque, a momento, se for para questionar, fica calado. Você só vai atrasar. Abrir a boca para falar por fé. Não é verdade? Não era nem para falar assim, e se? Porque se passou alguma coisa na cabeça deles, não foi dado legalidade com a boca. A boca permaneceu fechada. Diga comigo, pois todo o que pede, lembrando que pedir o negativo também entra no pedir, nunca se esqueça disso, vai para Números 14, 24, se não me engano, 24 ou 28, quer ver? Números 14, diz assim, 28, 28, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Mas é que aqui você não está entendendo, né? Sabe o que eles pediram aqui, né? Sabe ou não? Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe, vou te contar o que eles pediram. Eles ficaram assim, Deus nos trouxe aqui para nos deixar cair. Nós vamos morrer aqui. Nós vamos morrer, nós não temos condição de entrar e tomar posse dessa terra. Os nossos filhos vão cair nesse deserto. Por que Deus nos trouxe a esse lugar? Para a gente morrer aqui? Então era melhor ter deixado a gente lá. O Senhor estava ouvindo. E o Senhor deu um basta, que ele iriou ao Senhor. Falou, como vocês pediram, assim eu vou fazer. O que vocês estão pedindo? Vocês estão falando que vocês vão cair, não vão? Vocês estão falando que vocês vão morrer no deserto, não vai? Então é aí que vocês vão ficar. Ainda disse assim, quer ver? Vou repetir para vocês. Lá, projeta para eles. Juro pelo nome do Senhor, juro pelo meu nome, declara o Senhor. Lê você. Então, vai para o 29, se você puder aí. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento. Os que? O negativo também é um pedir. Quando você fala de forma negativa, entra como um pedido, uma oração. Olha como é sério. Por isso que a vida de muita gente não sai do lugar. Então, vamos lá. Pois todo aquele que pede, diga novamente, diga, todo aquele que pede, o quê? Talvez tenha gente falando assim, não, meu pedido não foi respondido. Foi de todo mundo, Esteja para o negativo ou para o positivo, todo mundo recebe. Recebe segundo a sua fé, segundo as palavras que saem da sua boca, suas orações. Mas isso não é uma oração que eu fiz. Foi, para Deus entra como uma oração. Murmuração é uma oração. A oração dos murmuradores. Entendeu? A oração dos murmuradores, dos questionadores. Diga comigo, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, a pergunta que precisa de resposta é:
o que realmente estamos buscando para a nossa vida? O que você está buscando realmente para a tua vida? Se nós não mudarmos a fé, se nós não mudarmos o espírito, a visão, nada avança, nada muda. Isso significa mudar o foco, a direção, os hábitos, os rituais, quebrar definitivamente, diga essa palavra comigo, quebrar definitivamente. Mais uma vez, quebrar definitivamente a cultura da derrota. Quebrar definitivamente a cultura da derrota. Isso é uma cultura. Inclusive sexta-feira eu vou começar um trabalho de oração com vocês, para realmente quebrar, para quem crê, definitivamente nesses problemas crônicos. Sabe o que é um problema crônico? Está aí, não sai, não muda. Entra ano e sai ano é a mesma coisa. Isso é um problema crônico. Só que precisa o seguinte, nós estamos falando de rituais, não estamos? Sim ou não? Rituais precisam mudar. Tem rituais que precisam ser mudados. Por exemplo, o que nós acabamos de aprender em poucas palavras aqui? O ritual de falar negativo tem que ser eliminado. O ritual de liberar palavras precipitadas tem que ser eliminado. Totalmente. Se você tivesse que se orgulhar, do que se orgulharia? Essa é uma pergunta. Se você tivesse que se orgulhar de algo, do que se orgulharia? Do que você já fez? Eu vou dar para você algumas coisas que eu tenho orgulho. Minha, particular. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho, eu fui um morno, eu fui um incrédulo, eu fui um murmurador, eu fui um cidadão totalmente sem compromisso algum com Deus, um questionador, mas eu tenho orgulho de quando eu tomei minha decisão, foi tomada e eu nunca oscilei, nunca recuei, nunca voltei para trás ou pensei em voltar. Só tem um caminho para frente. Eu tenho orgulho dos meus 20 e tantos anos de fé não ter oscilado nela. Eu tenho orgulho de ter visto muita gente parar, mas eu nunca parei. Muita gente cair e eu não caí. Muita gente ser vencido pelo diabo e pelo pecado, mas eu não fui. Esse é um orgulho que eu carrego comigo. Tenho orgulho do pai que eu me tornei. Tenho orgulho do marido que eu me tornei. Tenho orgulho do diabo ter trabalhado tão duramente para contaminar o meu coração e fazer do meu coração um coração amargo, azedo, a partir do meu próprio pai. E eu não tenho uma vírgula de sentimento, porque todos foram superados. Então tem alguns orgulhos que a gente pode conduzir, né? Caminhar com eles. Então, vamos lá. Se tivesse que se orgulhar, do que se orgulharia? Seja sincero com você. O que te leva a sentir orgulho de algo que você tenha feito? Mas, que área você
Qual é a área que você está grato? Ou não está? Como você se sente como está cheio de gratidão? O que você fez que te dá orgulho e te dá prazer em lembrar disso? Por que o senhor está perguntando isso? Estou te levando a descobrir seus valores. No que deita e acorda pensando. O que você deita e acorda pensando? eu deito, bispo, ai que saco, tenho que trabalhar amanhã, ai que dia chato, meu Deus do céu. Você considera seus valores altos? O que realmente tem valor para você? O que realmente te move? Responde essas perguntas, aí você já vai dar a resposta para você, porque você está onde você está, ou porque não está onde deveria estar. Estou fazendo pergunta do nada não. Se você der respostas a essas perguntas, você encontra muita resposta para a tua questão, onde você está. O que te deixa entusiasmado? Sabe o que muita gente vai descobrir também? Eu não consegui responder nenhuma delas, bispo. Por isso que também você não está onde você gostaria. Porque você não sabe para onde você quer ir. Você quer que aconteça alguma coisa diferente na sua vida, mas você não sabe o que você quer. Eu já conversei com pessoas, quando eu vou apertando na pergunta, eu vou espremendo, aí chega um momento que a pessoa fala assim, não sei, eu só quero que alguma coisa nova aconteça, alguma coisa diferente. Mas coisa nova está acontecendo todo dia. Todo dia está acontecendo alguma coisa. Mas o que é que você quer, meu filho? Tem que ser específico. Tem que começar a quebrar essa cultura da derrota. Que nada acontece na minha vida, nada acontece diferente. Não, eu não sou diferente de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém nasceu com uma fé elevada. Eu também vou crescer na fé. Eu vou investir na minha fé. Eu vou viver uma fé poderosa. Eu vou acreditar na Bíblia como muita gente. Eu vejo pessoas acreditando e vivendo. Mas com quem que você anda? Quem são os seus parceiros de diálogo? Se você quer crescer, querido, escolha muito bem com quem você conversa, com quem você compartilha. Você quer ver uma coisa que eu descobri que é muito séria? Nós atraímos para nós pessoas semelhantes a nós. Se você não gosta de quem você está atraindo para a tua vida, cuidado. Precisa evoluir, traça um alvo. Então começa a mirar aonde você quer chegar, se aproximando de pessoas que já estão chegando lá, ou já está lá. Senão você não cresce. Você se lidera? Ou faz só quando vê alguém fazendo, ou quando é fácil? E precisa impressionar. Existe uma convicção dentro de você? O que é convicção? Querido, não adianta você falar diferente, porque tudo que eu faço é com convicção. Você vive com e por convicção? Se eu perguntar assim, você tem fé?
Morreria por aquilo que você acredita ou não? Eu não, bispo, vou morrer por... Isso tem que estar dentro de nós. Por quê? Porque nós vemos na Bíblia pessoas que morreram por aquilo que acreditavam. E hoje estão assentados à direita do Senhor também. E vão reinar. Porque você sabe que isso aqui é só transitório, é passageiro. Essa é uma certeza que todo mundo tem, que está de passagem. Sim ou não? Ou tem alguém aqui que acredita que vai viver eternamente aqui? Não, todo mundo sabe, já está aí, já se deteriorando. Nós vemos os apóstolos que morreram pela fé em Jesus, Abraão, que entregou seu filho, mostrando que o Senhor estava em primeiro lugar na sua vida. Jesus foi à cruz e se entregou por nós. Isso tem que estar dentro de nós. A pandemia foi um grande teste para nós, né? Um grande teste para nós. Eu sou da seguinte opinião, e isso está dentro de mim, essa é minha convicção. Por que eu não recuei, não recuo? Porque vida e morte só Deus tem o poder. Eu vou morrer no dia que Deus determinar. Do contrário, senão eu já era para estar morto há muito tempo, querido. Se eu te contar os acidentes que eu já sofri, você fala, você já é um milagre. E pela misericórdia de Deus, agora, e ainda desviado. Ainda desviado, era para estar morto. E Deus guardou. Agora, no Senhor, acabou, meu filho. É o dia que Deus estabelecer. Ah, ele morreu disso. Não, morreu o dia que Deus chegou a hora dele. Acabou. Do contrário, não. Não é verdade? Não teve jovem que morreu de Covid? Meu pai tem quase 80 e não morreu de Covid. Tem outros aqui dentro da igreja que tinham 80 e não morreu de Covid. Se a gente for olhar, né, um idoso, a capacidade do organismo de resistir o ataque brutal do vírus seria muito menor. Não é verdade? Teve gente que morreu, teve gente que não morreu. E eu acredito no poder da oração. Se eu falo assim, o senhor, por que o senhor está vivo? Ponto de partida. Eu vou atribuir o ponto de partida, de verdade. Primeira coisa, uma mãe que tem calo no joelho, que calejou o joelho orando, pedindo a misericórdia e a proteção para esse filho. E segundo, com certeza, acredito que Deus já tinha um propósito comigo. Eu só estava resistindo e dificultando a coisa. Mas eu vou atribuir a parte principal à oração dela. Ela me cobriu de oração. Porque os acidentes foram feios. As confusões foram graves. Eu sou aquele tipo de pessoa que precisava ter cuidado para andar comigo, porque o que já a gente morreu do meu lado. É verdade. É verdade. O que de gente morreu do meu lado. E eu fui... Um acidente que eu acordei caído na rodovia, a colisão foi do meu lado. Eu fui cuspido para fora, eu fui expelido para fora do carro. Mas um pouquinho mais que entrasse, o carro que colidiu teria me esmagado. Um pouquinho, que pegou na frente, no motor ali, ó. Pá! Se vem um pouquinho para cá, não tinha nem para onde eu ser arremessado. Eu seria arremessado no carro que colidiu. Eu acordei e caí na rodovia. E se eu não tivesse acordado?
Nesse acidente, gente morreu. E tantas outras situações das minhas aventuras. Eu fui rachador de moto, sabia? Muita gente morreu. Fui rachador de moto. Com as loucuras de rachar na madrugada ainda. Minha mãe, Jesus, eu chegava em casa às vezes, eu escutava minha mãe clamando, orando, estava em oração na madrugada. E às vezes minha mãe escutava o ronco da minha moto a quilômetros. Porque ainda fazia questão de arrancar o escapamento da moto para fazer um barulho, quase que um trator misturado com um avião, mas não sei o quê. Então ela escutava, o eco ia longe, e ela me escutava. Deus guardou, misericórdia de Deus guardou. Vamos seguir aqui. Você considera o seu padrão elevado? Seu padrão é a Bíblia? Ela é a autoridade na sua vida? Como assim ela é autoridade? Olha, eu faço segundo ela. Ela é autoridade ou não? Ela é meia autoridade. Quando ela é autoridade, querido, nós nos sujeitamos a ela. Sabe, sujeitai-vos à autoridade. Eu aprendi uma coisa, eu falei outra coisa outro dia. Preste atenção nisso. Se não obedecemos pequenas ordens, nunca vamos ouvir as grandes. Se você não é capaz de ouvir pequenas ordens e sujeitar a elas, você nunca vai ouvir ordens grandes. Lembre-se que para falar com Abraão a segunda vez, foi preciso que ele só ouviu a segunda porque ele colocou em prática a primeira. Tá, pode ler lá. Pode ler lá. Lá em Gênesis 22. Falou o Senhor segunda vez com Abraão. Por quê? Porque ele ouviu a primeira. Porque senão ele nunca teria ouvido a segunda. E aí tem aquela coisa, né? Tem gente falando assim, mas eu não estou escutando Deus falar. O Senhor está falando assim, eu estou esperando você colocar em prática a primeira, que eu já falei, que você já até esqueceu. A Bíblia é autoridade? E quando nós falamos de autoridade, é o seguinte, vamos lá, diga assim comigo, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Espera aí, eu posso fazer qualquer coisa? Posso, mas ela é a autoridade da minha vida, ela já me dá a direção. Ele diz, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, vocês escolhem. Já dou a direção, escolha a vida, mas vocês escolhem. Obedecer ou não. Ser um marido segundo a palavra, ser uma esposa segundo, um homem de caráter segundo a palavra. Nós precisamos estabelecer um novo padrão. Estabeleça agora um novo padrão. Ela vai ser a autoridade da minha vida. Você é aquele que dá ou tira dos outros? Você acrescenta as pessoas ou tira das pessoas? Você dá ou tira? Nós já falamos sobre isso um tempo atrás. Todos os meses, cada molécula, cada átomo do nosso corpo é renovado. Todos os anos, cada célula do nosso corpo é renovada. A pele das nossas mãos é renovada a cada 30 dias. A cada 30 dias. O interior do seu estômago, a cada 6 semanas, passa por uma renovação. Mãos, estômago. Daqui a pouco, nós vamos olhar para o nosso corpo e já estamos no modelo 2023. Certo? Sim ou não? Ele pode estar melhor ou pode estar pior. Mas o fato é que
as suas células estão mudando. Tudo está se renovando. O tempo todo, a Bíblia diz que até as pedras elas mudam. Tem um texto bíblico, Isaías, diz assim, ó. Primeiro, nós aprendemos, né? Não viver no passado, não chorar o leite derramado. Nós precisamos querer e buscar avanços. Então a Bíblia diz, esqueça o que se foi, não vivam no passado. Diga comigo, vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Se a cada 30 dias seu corpo está passando por renovações, tudo que você faz passa por renovações, significa que você é uma pessoa diferente a cada um mês. Você é uma pessoa diferente a cada um mês. Aí deixa eu fazer uma colocação. O seu corpo está mudando. Se a sua vida não está mudando, sabe o que pode estar acontecendo? A sua mente não está mudando. Se a sua mente não muda, a sua fé não muda, a sua vida não muda. E aí, se a vida continua no mesmo lugar, aonde eu vou encontrar essa resposta? Na mente, na forma de pensar. Minha forma de pensar, a mentalidade é o problema. Por isso que a Bíblia fala da renovação da mente. Talvez ela seja a única coisa que não tem se renovado. É a sua mente. Sabia? Você querendo ou não, o corpo já está passando por uma mudança. Então não seria importante que a mente passasse por essa mudança também? Sim ou não? Eu quero viver coisas novas. Eu preciso aprender, ver por fé, visualizar, declarar por fé, profetizar, acreditar em coisas novas. Espera aí, ó. Olha o que diz. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Ó, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Não, eu vou viver coisas novas. Eu vou viver coisas novas. Os valores precisam mudar. O padrão, crenças que nos limitam, precisa mudar. O que eu li para você, lá de Números 14, 28, é a mentalidade lá do deserto. É a mentalidade do Egito, da escravidão. Por isso que eles nunca entraram na terra. Porque a mente nunca se renovaram. Eles não olhavam e diziam assim, meu Deus, Deus já nos tirou de lá, olha quanta coisa linda aconteceu, o Mar Vermelho foi aberto, o exército de Faraó foi devastado, destruído, nós já estamos a caminho da terra prometida. Deus, se Ele nos tirou, nós vimos tudo isso acontecer, é certo que Ele vai nos colocar lá, como Josué e Caleb falavam. Nós estamos na nossa travessia. Quanto eu acredito nisso? Quantas orações você faz e libera palavras poderosas para a tua vida? Quantos testes você tem passado, vencido? Por exemplo, um teste simples. Todos os dias vai surgir alguém no seu caminho para fazer coisas que você não gostaria ou que te magoa, machuca, para você ser uma pessoa ferida, magoada, pagar o mal com o mal e não o bem com o mal. São testes.
Não viva no passado, eu acabei de ler para você. Não viva no passado. Se nós queremos uma vida nova, é preciso hábitos novos. Quer uma vida nova? É preciso o quê? E pessoas certas nos cercando. Se cerca das pessoas certas e um estilo de vida disciplinado. Ambiente certo, pessoa certa, com a mentalidade certa. Isso é infalível. Isso é infalível. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas, diga comigo, transformem-se pela renovação da sua mente. Diga, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, diga, boa, agradável e perfeita. O quê? Que é perfeita a vontade de Deus para a tua vida. Mas pergunta para você, você está comprometido com o quê? O que é mais importante para você? Onde está o seu foco? Onde está o seu foco? O que é mais importante para você? Quando as coisas ficam difíceis, você fica mais forte ou esmurece? Ah, bispo, eu me abato, eu perco força. Resposta errada você está dando. Por quê? Não é o que acontece conosco. É a resposta que nós damos ao que acontece. É isso que define para onde nós vamos. Nós sempre falamos que as pessoas que fazem somente o que é fácil, diga comigo, permanecem fracas. Coríntios diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. O que é estar vigilante, gente? Atento. Mantenha-se o quê? Sejam homens sejam, é isso aí. Então, qual é a resposta que você dá a cada situação? O impossível, ele sempre acontece na vida daquele que acredita que o impossível pode ser vencido e conquistado. Vamos lá, diga comigo, o impossível sempre acontece na vida daquele que acredita que o impossível pode ser vencido ou conquistado, dependendo da circunstância. É isso que acontece. Sempre o impossível. As perguntas que eu vou fazer para você agora, elas são poderosas demais. Quer receber ela sentado ou quer receber ela em pé? Onde você quer estar nessa mesma data daqui a um ano? Quer estar aqui, bispo, sentado na igreja. Mas na vida. Essa também é uma boa pergunta. Será que você vai estar sentado aí nessa mesma data daqui a um ano ou você já parou, já se perdeu na caminhada? Aonde você quer estar? Nessa mesma data, daqui a um ano. Quanto você está disposto a pagar por isso, para estar lá, nesse lugar? Vivendo coisas novas. Um ano é muita coisa, não é? Sim ou não? Um ano pode mudar tudo.
Em menos de um ano, Jó mudou o cativeiro dele, foi para um outro nível. Em um ano, Isaac enriqueceu brutalmente, assim, estrondosamente. O que você já decidiu, o que já estabeleceu dentro de você para atingir como meta? O que já fez, que no início foi muito difícil e hoje é totalmente comum para você? Você já fez muitas coisas que era difícil e hoje é comum, não é? Sim ou não? Então, o que é, Ju? E hoje não fica, e hoje não vive sem ela, né? Tá anotando aí ou não? Não. Depois você vai falar assim: o que é mesmo as perguntas que o bispo fez? São metas para você, querido. É onde você quer chegar. Como você venceu esse obstáculo que era muito difícil para você e depois se tornou comum? O que você fez? O que já foi um sonho e hoje é real? O que já foi um sonho para você e hoje já é real? Sabe o que você vai descobrir? Você vai descobrir que você pensou, você desejou, você colocou força nisso, fé, determinação, para atingir isso aí. Você visualizava, você deitava, você almejava, desejava, você orava, você colocava força. Claro que não foi só isso, você agiu também. Isso pode ter sido muitas coisas, desde um cargo, um imóvel, um carro, a perda de peso, relacionamentos, sonhos. Tem muita coisa aí. Com certeza uma força poderosa te moveu. E essa mesma força poderosa tem que continuar movendo. Fé, disciplina. Buscar com aquela certeza. Fizeram você superar e ir além. Você desejou ardentemente. Sim ou não? Sim ou não? Isso é poderoso, isso te move. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor, volte essa chama, volte esse espírito. Para muita gente não adiantava falar que não funcionava, que não ia acontecer. É ou não é? Sim ou não? Se alguém falasse assim, não, isso não é assim, não funciona, né? Eu creio, eu acredito, e não adianta você falar, não, fica a tua opinião, guarda para você. E rompeu, venceu. Amém? Fique em pé, senão eu vou longe aqui. Feche os seus olhos, por gentileza. Com certeza, aquilo que você conseguiu alcançar, você queria muito, focalizou o alvo, empregou toda a energia sem medir esforços. O problema é que
Alguns só fazem isso por algumas coisas e por algum tempo. Depois voltam para o padrão baixo, com rituais medíocres, e por fim se frustram, porque começam a estagnar e consequentemente retrocedem. Não coloca mais a força que precisava colocar. Onde você põe seu foco, a energia flui, e você sabe disso. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, diga comigo em voz alta: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. O que te atrapalha? E do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. As circunstâncias não são importantes, o que eu acredito é importante. Isso é importante, o que eu acredito, o que está dentro de mim, isso é importante, não as circunstâncias. E a palavra para você: sai do ciclo vicioso. Chega de repetir o que nunca funcionou. Abandone os vícios, principalmente os emocionais. Muitos são tão viciados em hábitos destrutivos quanto os vícios em drogas perniciosas. Mente viciada em pensamentos negativos, miseráveis. Coração viciado em sentimentos miseráveis. Corpo viciado no sedentarismo, na zona de conforto. Tenho mais pergunta para você: você está satisfeito? Já chegou onde deseja? Já perdeu a fome? Fome por mais? Você tem fome de quê? Porque todo mundo tem fome, só precisa saber do quê. Todos nós temos fome de alguma coisa, precisamos saber do quê. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho uma gana. O que você tem? De uma vida vitoriosa? De uma vida que progride? Qual a imagem de vida que tem na sua mente? Qual é a imagem que você cria na sua mente, que você visualiza? O que é uma imagem de vida poderosa que você visualiza? Se você não acredita, se a crença não é forte, terá ativismo e pouco ou nada resultado. Porque a crença tem que ser forte. O crer tem que ser forte. A Bíblia diz que a fé é viva. A convicção no que fazemos é que nos leva ao resultado, a resultados que dá realização, que traz realização a nós.
À medida que nós vamos tendo resultados, nós temos mais força, porque a realização nos alavanca. Porém, primeiro vem a fé. É isso que nos impulsiona. Abraão creu e foi feito justo. Suas obras refletiram a sua vida. Refletiram na sua vida. Obedecia rapidamente por causa da imensa convicção de fé que havia dentro dele. Perseverou por causa da crença no Deus vivo. Cada situação, cada teste foi um impulso para lugares mais altos. Ofereceu o filho por causa da fé convicta que havia no seu coração. Um homem que realmente acreditava em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no cumprimento das promessas. E no final terminou feliz e realizado. Lê aqui, por gentileza, lê no telão. Diga: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porque nos incomoda, nos tira da zona de conforto. Diga comigo a palavra mais tarde. Porém, produz fruto de justiça. Sabe o que significa isso? Você plantou, você vai colher. É justo que você colha. Diga: e paz para aqueles que por ela foram o quê? Exercitados por quê? Pela disciplina. E olha o conselho para você. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos. Para de manquejar. Fortaleça as mãos enfraquecidas. Não estou dizendo eu te dou força, fortaleza. Como é que eu faço isso, bispo? Eu tenho que buscar isso, eu tenho que rasgar meu coração, eu tenho que fazer esforço para buscar aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Orar mais, buscar a presença do Senhor, abrir o meu coração para Ele, dizer: Senhor, eu preciso, eu estou fraco, eu estou enfraquecido, eu quero uma porção dobrada do Teu Espírito, eu preciso de uma unção. Nós fomos ungidos para vivermos a glória conquistada na cruz. Por que nós não vamos viver? Nós fomos ungidos para isso. Não fomos ungidos para viver uma vida miserável ou medíocre, e sim uma vida abundante, plena, o shalom, que é a paz do Senhor. Com seus olhos fechados, nós precisamos crer de tal maneira que isso mexa com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com toda a nossa vida. O coração precisa sempre disparar, a respiração precisa mudar em função do nosso propósito de vida. Aquilo mexe conosco, altera. Sabe aquela coisa quando você, quem já se apaixonou sabe do que eu estou falando. Teu coração dispara, a respiração muda. Há uma mudança fisiológica. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós encontramos vida, paixão, poder, até no final do seu mistério, até os seus últimos dias. Diga isso comigo: nós fomos ungidos para uma vida gloriosa, fomos ungidos para promoções, restaurações, dupla honra, fomos ungidos para vivermos e sermos, diga, uma bênção. Somos chamados de povo abençoado. Diga: fomos ungidos para o alto favor. Diga: eu creio nisso, eu tomo posse disso. Creia e viva em conformidade com a palavra.
Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu fui ungido para uma vida poderosa. Diga: a vida que eu buscar. Diga: é a vida que eu vou encontrar. Eu li na segunda-feira: dei-me um pensamento e eu te darei um ato. Dei-me um ato e eu te darei um hábito. Dei-me um hábito e eu te darei o seu caráter. Fala-me do seu caráter e eu lhe mostrarei o seu destino. Isso é poderoso. É isso que Deus tem para você. Nós fomos ungidos para promoções, restaurações. Nós fomos ungidos para viver em dupla honra. Nós fomos ungidos para sermos uma bênção. Diga mais uma vez, diga com autoridade. Diga: nós fomos ungidos para uma vida gloriosa. Diga: nós fomos ungidos para promoções, restaurações, dupla honra. Diga: eu fui ungido para ser uma bênção. Eu sou chamado de povo abençoado. Diga: nós fomos chamados e ungidos para alto favor. Diga: e esta vida poderosa que eu vou viver, diga: a vida que eu buscar é a vida que eu vou encontrar. Então ore agora e determina qual é a vida que você vai viver. Essa vida poderosa, essa vida de promoções, essa vida de restaurações, esta vida de dupla honra, essa vida abençoada, essa vida gloriosa. Diga isso em oração. Está na hora de mudar o discurso, está na hora de mudar as palavras. Eu fui ungido para promoções, restaurações, para dupla honra. Eu fui ungido para viver e ser uma bênção. Eu fui chamado para fazer parte desse povo abençoado, desse povo ungido. É para viver em um alto nível de favor. É para isso que eu fui ungido. Eu creio que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu posso viver o que a Bíblia diz que eu posso viver, que eu terei. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu não aceito diferente. Em nome do Senhor Jesus, diga isso. Em nome do Senhor Jesus, diga que você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Então diga para você mesmo: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. A vida que eu busco é a vida que eu vou encontrar. E eu estou buscando uma vida poderosa, uma vida abençoada, uma vida gloriosa, uma vida honrada, uma vida de promoções, uma vida de restaurações e honra, para a glória do Senhor, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Essa vida, em nome do Senhor Jesus, essa vida eu não abro mão dela. Eu não abro mão, em nome de Jesus. Uma família abençoada, uma vida profissional abençoada, em nome do Senhor Jesus. Filhos abençoados, casamento abençoado, tudo na minha vida será abençoado para a glória do Senhor, porque eu creio nessa vida. Eu creio essa vida que eu vou viver, a vida que eu tenho buscado, a vida que eu tenho batido e pedido, essa vida que eu vou encontrar em nome do Senhor Jesus. Enche o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Ô Espírito Santo, levanta a tua igreja, que ela saiba que ela foi chamada para muito mais, que ela pode viver muito mais, que ela pode desfrutar de muito mais, que ela pode realizar muito mais. Coloca dentro dela isso, Espírito Santo. Levanta a nossa igreja, levanta o nosso povo, Senhor. Levanta-nos com poder. Não aceitamos, meu Pai, diferente. Não cremos diferente. Nós tomamos posse dessa unção poderosa que nos leva para mais. Diga isso em oração. Eu tomo posse dessa unção que me leva para mais. Eu tomo posse desse poder que me leva para muito mais. Eu tomo posse do Espírito de Deus que me leva para um outro nível, para um outro patamar. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Vai, Espírito Santo.
Vai, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo, levanta a tua igreja. Levanta a tua igreja, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta, Senhor. Lembre-se que Ele te ungiu. Ele te ungiu, trazendo boas novas aos pobres. Ele nos enviou para trazer, proclamar liberdade aos presos, aos cativos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos. Seja liberta em nome do Senhor Jesus. Seja liberta de qualquer opressão. Seja liberto de depressão. Seja liberto do cativeiro do passado. Seja liberto em nome do Senhor Jesus. Seja livre em nome de Jesus, porque é isso que Ele veio fazer: trazer liberdade, trazer prosperidade, trazer vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus, receba essa vida. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre da dor, seja livre do passado, seja livre da opressão, seja livre da depressão, seja livre do espírito deprimido, seja livre da enfermidade, da alma, do corpo. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Que a tua vida prospere, que tudo na tua vida prospere, avance, cresça, que haja uma unção de fluidez sobre a tua vida. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. O que é que você vai pedir? O que é que você está buscando? Aonde você vai bater? Acredita? Todo aquele que pede, todo aquele, aleluia. Diga a Deus: eu acredito. A Bíblia diz: seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Seja feito. O que você crê? Diga: eu creio nessa vida poderosa. Eu creio nessa vida poderosa. Eu creio nessa vida gloriosa. Eu creio. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. É Ele que te capacita. É Ele que te levanta. É Ele que te dá força. É Ele que renova as tuas forças. É Ele que te coloca de pé. É Ele. Receba em nome de Jesus. Aleluia. É tudo. Diga isso a Ele: eu não posso, Senhor. Diga isso a Ele. Sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, 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 santo. Diga isso a Ele. A tua vida é para a glória dEle. As tuas vitórias são para a glória dEle. As tuas promoções são para a glória dEle. As restaurações é para a glória dEle. A mudança da tua vida, a cura do teu destino é para a glória dEle. É tudo para engrandecer, porque tudo é por Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Por quê? Por meio dele são todas as coisas. São. Aleluia.
É tudo, Senhor. Aleluia. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Com seus olhos fechados, aonde você quer estar? O ano que vem? Nessa mesma data. Aonde? Coloque isso dentro de você. Quais as mudanças você quer? Quais as mudanças? Quanto está disposto a pagar para isso? Ou por isso? Quais as decisões você vai tomar aqui hoje de mudanças? Porque você já fez coisas difíceis e hoje é comum para você. Você já venceu outros obstáculos. Tem coisas que já foi um sonho e hoje é real. E tem outras que hoje é um sonho para você e amanhã será real. Só que para se tornar real, quais são os rituais que você vai estabelecer a partir de hoje? Rituais precisam ser estabelecidos, mudanças precisam acontecer para que isso se cumpra. Tem que colocar força, determinação, poder do desejo, pensar, orar, profetizar. E essa força poderosa dentro de você vai te mover para isso, para viver isso. Não tem nada impossível, não. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você foi ungido. Desde o começo dessa reunião nós estamos falando. Você foi ungido para restaurações, promoções, para avanços, progressos. Toma posse. Diga. Diga, nada é impossível. Aleluia. Saia do ciclo vicioso, chega de repetir o que nunca funcionou. Abandone os vícios emocionais, pensamentos, sentimentos. Seja livre hoje. Diga a Ele: creio que és tudo. Tu és a cura, Senhor. Creio
que não há outro igual a ti. Então diga a Ele: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Levanta, Senhor, fortalece o teu povo. Levanta o teu povo, Senhor. Que ela saia daqui, meu Deus, com a mente renovada, com o espírito renovado, com a fé renovada, com a mentalidade renovada, com tudo renovado, Senhor. Que ela saia daqui com outro espírito, com uma outra fé, com uma outra visão, com uma outra mentalidade, cheia de coragem, cheia de ânimo, animada, animada. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Não há outro igual a ti. Não há. Seja abençoado nesta noite e saia daqui com outro espírito em nome de Jesus. Saia daqui com uma outra mentalidade. Estabeleça novos rituais, rituais que vão levá-la para um outro nível, para um futuro glorioso, poderoso, incrível. Coloca força nisso, porque você foi chamado para viver uma vida gloriosa, poderosa, para ser o que a Bíblia diz que você é, para ter o que a Bíblia diz que você tem, para viver aquilo que a Bíblia diz que nós viveríamos. Então você pode o que a Bíblia diz que você é e o que você pode. Seja abençoado nesta noite. Receba essa unção que te cura, que te liberta, que te fortalece, que te levanta, que fortalece as suas mãos e que fortalece os seus joelhos que manquejava. Saia daqui determinado a chegar, a alcançar e viver o ano que vem. Coloque dentro de você que o ano que vem, nessa mesma data, é outra realidade, é outra vida, é outra posição, é um outro nível, para a honra e a glória do Senhor. Isso eu estou falando para o ano que vem, mas eu creio que antes que esse ano termine, muitas coisas já tenham virado, uma mudança gigantesca já tem acontecido. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Para Jesus, bem forte.